Então, é uma questão sobre os componentes dos dentifrícios fluoretados. Então, ele pergunta, a questão pergunta, é correto afirmar que? Eu sempre digo, levem um lápis, uma caneta para vocês riscarem a folha de resposta. A folha de resposta vocês podem riscar, desenhar, fazer conta, fazer o que vocês quiserem. Então, é muito importante que quando vocês leem estão lendo as questões, que vocês risquem, anote, porque às vezes está lá, correta, 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 e vem uma questão que fala qual é a incorreta. E na sua cabeça você está procurando a correta, já lê a primeira alternativa que está correta e já marca. E era para marcar incorreta. Então é muito importante que vocês risquem, né, a folha de resposta de vocês. Então ele quer saber, né? Então ele começa lá. O fluoreto de sódio, então o NaF, ele já te disse aqui em cima, tá? Que o NaF é o fluoreto de sódio. Ele fala, no fluoreto de sódio, o flúor está covalentemente ligado e requer hidrólise enzimática para ser liberado. Isso é uma questão difícil, né? Para quem entende de bioquímica, é uma questão que eu falo, alguém que estuda bioquímica, né? O cara que está fazendo a prova estuda bioquímica e resolveu colocar uma questão que não é do dia a dia clínica do cirurgião dentista que vai atender no serviço público de saúde, né? Mas vamos lá. Então, ele diz que o fluoreto de sódio está covalentemente ligado e requer hidrólise enzimática para ser liberado. Isso não acontece com o fluoreto de sódio, tá? Isso daqui acontece com monofluorfosfato de sódio. Então, é o monofluorfosfato de sódio que está covalentemente ligado. Tá? Então, isso é uma característica do monofluorfosfato de sódio. Mas vamos ler as outras alternativas para ver se vocês acham correta mesmo não sabendo essa daí. As porcentagens de flúor por peso são iguais para o fluoreto de sódio e para o monofluorfosfato de sódio. Não, elas não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque o flúor que é eficaz é o flúor solúvel, tá? E o fluoreto de amina, o fluoreto estanoso, o fluoreto de sódio, eles vão liberar flúor já em contato com a água, tá? Então, ele tem uma formação de flúor solúvel diferente do monofluorfosfato de sódio. Só que o monofluorfosfato de sódio libera menos flúor solúvel, porém, ele pode ser utilizado com abrasivo à base de cálcio, que é um abrasivo mais barato. Então, as indústrias, elas usam muito monofluorfosfato de sódio, mesmo ele liberando menos flúor solúvel, porque ele é compatível com o abrasivo mais barato, tá? Então, aí a quantidade, para você ter uma quantidade de flúor solúvel adequada para ter o efeito de cárie, você precisa de uma quantidade maior. Então, a porcentagem de flúor é diferente quando você usa o fluoreto de sódio e o monofluorfosfato de sódio, tá? Então, elas não são iguais porque eles funcionam de maneira diferente, tá? Alternativa C. Existe uma relação dose-resposta entre a concentração de flúor contida nos dentifrícios e a eficácia anticárie? Sim, tá? O que importa é justamente a dose, não é o volume de flúor, não é a quantidade de pasta que você usa, é a quantidade de dose do flúor que tem naquele dentifrício. Então, para você ter o efeito anticárie, você precisa, no mínimo, de 1.000 ppm de flúor. Então, não adianta você pegar uma pasta de 500 ppm de flúor e usar o dobro da quantidade. Não vai adiantar, porque é a dose da quantidade correta, tá? Então, a alternativa C é uma alternativa que está correta. A D, por que está errada? Ela diz o seguinte, os reservatórios de flúor na cavidade bucal são altos comparados ao volume de dentifrício aplicado. Então, como eu acabei de dizer para vocês, não é o volume de dentifrício aplicado. O reservatório de flúor na cavidade bucal, ele vai depender da dose de flúor, né, da quantidade de flúor que existe naquele dentifrício, e não ao volume dele. Então, aqui está errado, tá? E aí, diz que quando você usa o monofluorfosfato de sódio, quando ele é utilizado como ingrediente ativo, devem ser usados abrasivos inertes, como a sílica. E não, quando você usa o monofluorfosfato de sódio, o que a gente usa como abrasivo é o carbonato de cálcio, que até é um abrasivo mais barato. Agora,
quando você usa o fluoreto de sódio, o fluoreto estanoso ou o fluoreto de amina, aí o abrasivo precisa ser a sílica, tá? Então, fluoreto estanoso, fluoreto de amina e fluoreto de sódio, o abrasivo é a sílica. E no monofluorfosfato de sódio seria o carbonato de cálcio, tá? Então, essa também está errada. Então, a alternativa correta é a alternativa C.